Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Que saudade, né, da gente poder estar voltando aqui, não é? Passamos uns dias aí, né, de férias, né? De férias não, uns dias aí mais tranquilos. Agora voltando com os programas inéditos. E eu quero saudar também os técnicos que estão aí nos bastidores, que estão também trabalhando aí para que 24 horas da programação da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior chegue até você. Eu sou o Nando Garcia, aqui é o Alvorada e ele é o Tiago Soares. Olá, Tiago! Olá, Nando. E aí, juntos, né, Nando? Somos a família Feal. Formamos essa corrente maravilhosa de amor. Eu agradeço muito por estar junto aqui com você, com esses corações iluminados que se somam, que se juntam e se abraçam nesse momento. Que alegria a gente poder estar começando aí, recomeçando 2022, né? Apesar já de que passou uns dias aí, mas não importa. O importante é que estamos ainda começando o ano. E nós vamos trazer do livro Pão Nosso, psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e a mensagem é: não, esta é a mensagem, esse é o título desta página aqui. Aí, Tiago e todos, ele sempre escolhe uma passagem do Evangelho, né? O nosso Emmanuel. Então, ele coloca aqui primeiro João, capítulo 3, versículo 11, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, né? Esse é vamos dizer assim, um mandamento, é um chamamento tão importante, né? Entre tantos outros, né? Acho que o mais importante desse amar uns aos outros, né, Tiago? E você vê que legal eles comentando aí que desde o início essa mensagem vem sendo propagada. É interessante que a gente gosta de dizer que Jesus veio trazer o amor, né? Ele é o dono da mensagem do amor. E é mesmo, né? Talvez seja aquele que ele não só a mensagem, né, Nando? Mas ele veio trazer o amor ali materializado. As pessoas olhavam para ele, viam aquela luz, viam o amor em seus pequenos gestos. E é engraçado que parece que a divindade, Nando, vem trazendo essa mensagem tão preciosa há tanto tempo, né? E ela fica tão esquecida, ficou ali poluída no meio de tantas ideias teológicas, de tanta bagunça, desse nosso jeito humano, né, Nando, de interpretar as coisas, de enxergar só aquilo que a gente quer ver, né? É verdade. E passados os anos também de Jesus para cá, isso houve uma necessidade de a gente trazer novamente, e isso Kardec trouxe com a gama dos espíritos que formaram lá, né, o trabalho do espiritismo, que trouxe o espiritismo, e depois o advento da mediunidade extraordinária do nosso querido Chico Xavier. Então, a gente precisa estar sempre alimentando esse amor para que ele não se acabe, para que ele não seja esquecido, né? Então, o Emmanuel traz aqui para nós: em todo o mundo, sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Aí, ó. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Eu estava até assistindo um vídeo da é, a professora Helena, né? É uma professora de filosofia, Lúcia Helena, e ela ensina, né? Ela traz ensinamentos de filosofias ancestrais, até anteriores à vinda de Jesus, que são ideias, que são pensamentos muito importantes, né? E não, eles são relegados à velharia muitas vezes, mas não.
Se você atualizar eles com as palavras, com as palavras de hoje, trazer para a contemporaneidade nossa, a gente vai ver que esses ensinamentos são tão preciosos, né, Tiago, como esse advento que nós estamos trazendo aqui sobre o amor, né, de um amai-vos uns aos outros. Sei que você está falando, a Lucilena Galvão, né? Que mestra, né? Essa mulher, que Exato. espírito maravilhoso. E você sabe que eu achei um comentário sobre ela interessante daquele também, o Juliano Posati, sabe? O Juliano Posati fez parceria, inclusive, bastante com trabalho junto com o nosso querido André Marosso, tudo mais, né? Ele Sim, falou sim. assim, ó, eu fico imaginando quando essa mulher começar a estudar Emmanuel, porque ela estudou Platão, estudou Mas tudo aquilo. o Emmanuel estudou tudo que ela estuda, né? Porque a gente nota nas palavras de Emmanuel, né, que ele tem uma base filosófica aí muito grande, né? Trazido desses tempos aí, né? Não, sem dúvida. E você imagina, Nando, o que aquela inteligência daquela mulher conseguirá extrair dos pensamentos do Emmanuel, que tem uma maneira bem clara, e é coisa tão atual, né? Eu achei esse É, comentário do Posati muito muito bacana, interessante, né? interessantíssimo. E você É, sabe, Nando, eu gostaria de recordar os amigos aí, porque a frase guia que o Emmanuel usa do Evangelho de João, né? Que ele fala assim, ó, desde o princípio vocês estão ouvindo isso, que nós devemos amar uns aos outros. é, E quando a gente vai ver Moisés, o Nando, ele recomenda, olha como Moisés foi forte nessa mensagem, e isso fica até meio apagado na história, você vai ver lá em Deuteronômio 30, no versículo 6, ele vai dizer o seguinte, que a gente deve amar, Nando, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. E depois que a gente fizer isso, olha como é forte, ele vai dizer o seguinte, se você fizer isso, você vai voltar a viver. É como se a gente não estivesse amando, a gente não está nem vivendo. Se você não está amando, você não tem nem vida dentro de você. Olha como isso já está presente lá atrás mesmo. verdade, a gente carrega isso há tanto tempo e há pouco tempo talvez a gente coloque em prática, né? Tudo isso. O Emmanuel continua dizendo aqui, olha, forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes, né? Então, de novo, né? Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, né? É isso que a gente precisa entender, que talvez a gente está num repetir, né? Estamos repetindo, talvez com modernas expressões, como ele coloca aqui, tentando encaixar no nosso tempo isso, né? A gente acha que é algo inédito e, na verdade, não é, né? Não, não é algo inédito. Você vê que ele fala assim, a gente tem uma inquietação por novas mensagens, né? A gente quer que os profetas tragam algo novo. E quando vem Jesus, né? Ele fala, poxa, eu não vim nem destruir a lei, né? Eu vim querer cumprir tudo aquilo que está escrito. Eu venho trazer, claro, que ele trouxe mensagem. Ele disse, olha, eu gostaria até de dar mais informações para vocês, mas vocês não agora não suportam novas mensagens. Mas ele faz a gente recordar. E o Consolador tem essa mesma função, né, Nando? De fazer recordar aquilo que foi transmitido e ensinar outras informações e ficar conosco pelos séculos dos séculos. Você vê? Então, fazer a gente recordar essas mensagens é também cumprir essa função do Consolador prometido. E a mensagem do amor, como Emmanuel diz, né? Esta é esta é a mensagem que deve ficar gravada. Porque às vezes uma pessoa nova chega no movimento espírita, quer saber muito dos espíritos, quer saber muito, né, dos fenômenos, e quando ele chega, né, Nando? Eu vejo isso de muitos amigos de outras religiões. Aí eles chegam numa reunião espírita para ouvir uma palestra espírita e começam a falar de Jesus, de amor. Eu falo, ué, eu achava que vocês, né, começa um monte de coisa. E na verdade o espiritismo veio fazer isso, né? Vem trazer essa mensagem tão importante. É verdade, muito bem aí dito por você. Aí ele continua dizendo aqui, olha, notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas, que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar
e dilata o curso da guerra destruidora, e que a ciência busca desferir voos mais altos e institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Então, a gente tem que ter uma maturidade diante dessas manifestações, e essa maturidade ela vem muito assim, embasada no que esses ancestrais nossos trouxeram. Por exemplo, Jesus veio nos trazer os ensinamentos que, no momento em que ele estava proferindo esses ensinamentos através da sua palavra, ou dos seus exemplos, que não foram tão bem entendidos naquela época. Passados-se os anos, né, milênios até, vem o grupo de espíritos, através de Kardec, como você disse aí, né? Eles vêm para quê? Para trazer para nós, para esmiuçar e para esclarecer os ensinamentos que Jesus diz nos dizer. Isso também, depois de mais de 160 anos, agora, com a vinda também, a gente tem o privilégio, ou sei lá, a bênção de ter médiuns como Chico Xavier, como o próprio Divaldo e tantos outros que reencarnaram aqui no Brasil, para trazer, esmiuçar e deixar mais claro ainda o que os espíritos quiseram dizer, através pelo Pentateuco, né, que Kardec nos trouxe. Então, é ir cada vez mais fazendo a gente compreender esse amar, né? Cada vez mais a gente vai compreendendo. E eu vejo também uma preocupação dele aqui, né? Você percebeu? Ele fala da arte, olha só, falou da política, falou da ciência, todas essas manifestações do pensamento humano, elas também trazem inovações, e é bom que elas tragam inovações, não é? Principalmente a ciência. Só que eu acho que a gente também não deve perder a linha mestra de tudo isso. Uma arte, Nando, que, não ensine, que seja contra o amor, uma ciência que seja contra o amor, um estilo de política de governar que seja contra o amor, ainda que pode ser um pensamento novinho, assim, do século XXI, desenvolvido pelos últimos especialistas das melhores universidades. Tem sentido, Nando? Tem, ainda que seja algo atual, tem validade? É verdade. A gente vai perder, né, se não tiver uma base amorosa aí, né, nessas manifestações, porque distorce talvez aquilo que o universo já tem, está aí. Então, como Kardec também foi um decodificador, a arte pode ser uma decodificadora, a política pode ser uma decodificadora, né? Essas manifestações podem serem decodificadoras do que o universo nos proporciona, né? Talvez essa lente deste telescópio que vai revelar um astro, né, possa ser a lente que vai revelar para nós, no nosso mundo atual, o que significa realmente o amor, né? O que é o amor. Então, todas essas manifestações, elas são importantíssimas, a arte, política, ciência, para serem lentes que vão trazer para nós o que o universo nos oferece, o que Deus, né, nos oferece. Não é mesmo, Tiago? Adorei essa expressão. Elas têm que ser uma lente, verdade, né? A gente precisa enxergar todas essas nuances da parte humana sempre com esse pano de fundo do amor. Porque se a gente apartar qualquer coisa que a gente fizer do amor, Nando, não dá. Você imagina, Nando, um profissional extremamente técnico, extremamente competente, só que ele é uma pessoa fria, não se importa com seus colegas, ainda que ele seja o melhor, ainda que ele seja o melhor tecnicamente. Como seria esse exímio profissional sem amor, não é? Talvez a gente perderia muito com essa mão de obra tão especial aí, inteligência. Tiago, basta a gente ver quantas inteligências que a gente tem aí no planeta, inteligências que poderiam estar trazendo progresso e tudo, e usam a inteligência para um outro objetivo, né? Então, a gente tem que
O Mestre Jesus nos deu aí o caminho, como a gente deve agir, né? Ele coloca aqui, ó, grandes facções religiosas, aí também entra, falou da arte, da ciência e da política, agora vai falar da religião. Grandes facções religiosas efetuam um trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Convenhamos que haverá sempre benefícios nas aspirações elevadas do espírito humano, quando sinceramente procura vibrações de naturezas divinas. Todavia, necessitamos reconhecer que há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminadas na Terra. A maior e mais preciosa de todas elas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraterna no amemo-nos uns aos outros. Por isso, né, Tiago, é interessante, né? Por que será que Jesus falou, eu não vim para destruir a lei, né? Eu vim para, no caso, Dar vivê-las, cumprimento, né? dar cumprimento a elas. E daí ele diz, né? Deve amar, amar, né? A Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Tudo isso resume a lei. Então, veja, né, que a gente pode ter expressões grandiosas, né, no nosso planeta, porém, só que elas não serão expressões se não tiver, como você disse, o amor, né, Tiago? Aí você sabe, me permita me dar um dado humano, né, que a gente está falando, igual você lembrou bem, né, aquele profissional muito técnico que não tem amor no coração, ele está sujeito a ser a serviço de quem, né, Nando? E me permita lembrar, você lembra quando o Chico foi estudado pela NASA? Olha que coisa curiosa, foi ele e o Valso Vieira lá para os Estados Unidos. Quando ele percebeu que o seu dom mediúnico, as suas aptidões seriam utilizadas não para o exercício do amor, o que ele falou? Opa, não quero, não estou disposto a entregar o meu talento se não tem amor envolvido, né, Nando? Por que eu estou aqui? Olha como o Chico era maravilhoso. Inclusive está aí atrás de você, representado muito bem atrás de você aí, nessa arte que também expressa amor. Agora, outras pessoas foram lá utilizar a sua inteligência para que não tiveram amor, né? Fizeram uma bomba melhor, fizeram uma situação, fizeram um negócio para prejudicar. Um espírito grandioso, ele não falou assim, eu não vou usar a minha inteligência a serviço disso. Ele não vai colocar a serviço disso, porque o Emmanuel vai dizer, se não tiver envolvida a solidariedade fraternal, não tem sentido, até mesmo a religião, até mesmo as grandes facções religiosas, coloca Emmanuel aí, que tem um trabalho heróico, que tentam levar a gente, né, sobre a eternidade da vida, mas se ela não tiver amor, Nando, é como o Paulo vai falar, vai ser aquele sino, né? Bate, 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 mas e aí? Não tem sentido, né? Porque se não for construído nas bases do amor, o tempo destrói, tudo vira pó, vai passar, não vai ficar gravado, vai ser assim energia perdida. Se não tiver um objetivo amoroso ali, em que vai trazer um benefício, veja, o Mestre Jesus sempre é para nós o grande exemplo, né? Porque tudo que ele fez com amor, por isso seus ensinamentos perduraram, ficaram e ficarão, né? Porque ele não trouxe algo que era para uma época, ele não trouxe que era para uma civilização, ele trouxe algo que é eterno, né? Baseado nas fontes do amor, né? Como João diz, Deus é amor. Ele criou tudo o que está aí no universo e em todas as dimensões com amor. Então, se aquilo que a gente fizer não tiver baseado nisso, é perda de tempo. A gente vai ainda sofrer muito, né? Vamos voltar a sofrer muito em várias situações, em várias encarnações, enquanto a gente não, né? E isso eu estou falando para mim mesmo aqui, ó, para o meu ouvido, não estou falando para ninguém, não. Estou falando para mim mesmo que a gente ainda patina, né? Patina bastante. Sabe aquele patinete que a gente patina e ele não vai para frente, ele fica escorregando? Né, Tiago? Nossa, com certeza, é pra gente. E já que você lembrou essa frase de João, né? Deus é amor.
Assim, quando você faz uma referência cruzada do texto bíblico, eu acho tão bom isso. Fico imaginando aqueles especialistas antigamente, que não tinha recurso, era papiro, e os caras sabiam bastante, entendiam, até decoravam os textos, né? A gente tem tantas ferramentas maravilhosas, e quando a gente faz essa referência cruzada, a gente vê como Jesus insistiu nisso. Amemos uns aos outros. E quando João, principalmente no texto de João, olha que interessante, Nando, porque essa mensagem, já que esta é a mensagem, pode dar um sentido existencial para nós, ela é tão forte que Deus, olha o raciocínio do apóstolo João, acompanhe comigo, né? Ele fala assim, ó, Deus é amor, certo? Se você ama, você está em Deus e Deus em você. Então você está em uma identidade com Deus. Se você está amando, você está junto, em harmonia com Deus, certo? Quando você não ama, Nando, a gente perde essa identidade humana, a gente se desfigura, a gente não atende mais o propósito para aquilo que foi criado, porque se Deus é amor, ele criou para ser a sua imagem e semelhança, correto? Então, quando a gente dá esse sentido, Nando, sabe o que acaba acontecendo? Aí a gente entende o que é uma pessoa santa, o que é um santificado, o que é o sagrado, quando ele respeita essa identidade. Então você se torna santo não por ser melhor, você já pode iniciar o seu processo de santificação, Nando. Olha só que bonito. Quando a gente entra nesse processo de amar, nós estamos nesse processo. E o apóstolo João, ele vai dizer o seguinte, que quando a gente se aperfeiçoa esse amor dentro de nós, a gente passa a ter confiança, Nando. Confiança, porque a gente entende porque a gente está nesse mundo, a gente está com Deus. Ele fala assim, quando você está no amor, não há medo. Porque o medo, ele pressupõe uma suposição de castigo, uma suposição que vai acontecer alguma coisa, mas quando você está, vamos supor, Nando, você está em dúvida de que tipo de relacionamento que você deve ter com determinada aquela pessoa, mas você fala assim, ó, poxa, eu amei, eu fiz a minha parte, eu amei, então você não tem que ter medo, você tem que não ter confiança, você não sabe que você não vai ser castigado ou vai ter nenhuma consequência, porque você fez a sua parte. Não, olha como essa mensagem também é muito profunda. Tiago, por exemplo, sem amor há perda, né? Sem amor vem a ferrugem, as traças, né? Vão corroer, tudo isso o tempo vai levar. Mas aquilo que é feito com muito amor permanece, é estável, é concreto, é algo que pode passar milênios e vai permanecer. Então, e é algo que a gente carrega dentro da gente e que ninguém tira de nós, da essência nossa, né? Da nossa essência. Por onde quer que a gente vá, se a gente tiver essa bagagem de exercício no bem, no amor, isso permanece, isso é eterno, né? O amor é eterno. E a gente ainda está caminhando para entender o que significa isso, né? Para vivenciar isso com maior intensidade, para que isso se torne assim algo tão forte dentro de nós, para que a gente não vai esmorecer mais, a gente não vai, tudo que possa acontecer não vai abalar. A estrutura do amor ela é muito resistente a tudo aquilo. E eu estou falando, não que eu sei que eu vivo isso, né? Eu estou supondo que tudo isso através dos exemplos que a gente tem daquelas pessoas que verdadeiramente amam, pelos exemplos que as pessoas deixam, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, todos esses espíritos maravilhosos que agiram com amor, né? A gente percebe nesses exemplos que são pessoas que ultrapassavam esse campo do medo aí, como você colocou, né? Que não tinha medo de perder, que não tinha medo que algo acontecesse, né? Por isso enfrentava tudo. E por isso, quando enfrentava, superava tudo, né? Como a Madre Teresa de Calcutá teve que lidar ali, o único lugar que ela encontrou para colocar os mendigos, as pessoas que estavam na rua sofrendo, enfermas, foi uma mesquita vazia, que estava vazia, e ela começou a colocar lá os enfermos, cuidar, alimentar, e aí vieram aqueles que eram daquela religião, né? Está ocupando uma mesquita, e ela sendo uma madre católica, né? Até que entenderam que ela estava fazendo bem ali, e o que foi que deu forças a ela, e o que foi que mostrou para outras pessoas, foi o exemplo de amor dela, né?
Tanto também a irmã Dulce, mesma coisa, né? Se a gente conhecer a história da irmã Dulce aqui no Brasil, ela fez isso, ela conseguiu superar, porque ela tinha esse amor já nela, algo que ela já trazia e que ela colocou em prática, né? Sofreu, né? Como a Madre Teresa, ela e outros que a gente conhece, o próprio Chico, né? A gente sabe que é porque são pessoas que tinham muito amor no coração, né, Tiago? Tão bom você lembrar essas pessoas. Mas se você me permite, me aconteceu uma coisa muito semelhante ao que você falou aqui, né? Que a gente está conversando, quando a gente estava discutindo a respeito do amor numa reunião, nem estava na reunião mediúnica ainda, viu, Nanda? A gente estava na parte, nas preliminares aí da nossa reunião espírita. A gente estava assim discutindo sobre amor e uma pessoa levantou um questionamento assim: olha, eu vejo, como você falou, né, a Madre Teresa, a Irmã Dulce, pessoas assim, essas pessoas verdadeiramente amaram. A pessoa jogou esse pensamento, Nando. Aí a pessoa disse assim: olha, eu acho que a gente ainda não ama, porque a gente é tão pequeno, tal, tal. Ela construiu esse pensamento, né? Ficou essa ideia, fala, poxa, será que eu não amo, né? Será que são só essas pessoas de vulto? E isso ficou, ninguém questionou mais, cada um deu opinião e tudo mais. Quando chegou na reunião mediúnica, essa própria pessoa que trouxe essa mensagem, o mentor se manifestou através dela e deu a correção. Disse assim: ó, olhe, todos esses médiums aqui abandonaram suas casas, vieram aqui para trabalhar para Jesus. Eles também estão amando, vocês também estão amando. Então, assim, ele quis corrigir o pensamento dela. Quer dizer, você vê que interessante, a própria pessoa que falou, o mentor usou ela para corrigir, a própria boca que falou, né? Falou assim: não, nós podemos verificar o amor também em pequenos gestos. Talvez esse amor não seja nesse grau, né, superlativo desses espíritos, mas a gente já tem os nossos pequenos momentos de amor e eles já são momentos sagrados, porque Deus conta também com esses pequenos gestos, não é, Nando? Sim, o princípio, o primordial, né, do amor está em nós, né? Porque quando naquela expressão namastê, né, o Deus que habita em mim, saúde ao Deus que habita em vós, está dizendo essa expressão, esse cumprimento, ele diz isso, e realmente, se existe Deus em nós, existe amor também. É que nós ainda estamos tirando isso de dentro de nós, né? A gente encontra várias circunstâncias muito antagônicas, né? Difícil, né? A vida é difícil, não é fácil, não. Mas a gente vai aos poucos conseguindo estagiar e indo para estágios maiores e melhores, mas devagar, né? De sempre, né? Quantas reencarnações nós não temos gastado para conseguir esses elementos aí serem aumentados em nossas atitudes, né, Tiago? Demais, demais. E você sabe, no próprio Evangelho de João também, Nando, quando Jesus fala que ele é a videira verdadeira, lá no capítulo 15, né? Ele começa a falar que ele é o pão da vida, né? Ele é a luz do mundo. Depois ele fala assim que ele é a videira verdadeira. E nesse capítulo, Nando, ele diz o seguinte: se você realmente está em mim, eu em você, né? Que ele fala eu sou a videira e vós sois os galhos, as varas, né? Ele fala uma coisa que é tão interessante, ele fala assim, o pensamento do Cristo: quando você verdadeiramente ama e faz algo e pede algo a Deus, né, com esse sentimento no coração, o Pai vai conceder a você. E eu fico imaginando, Nando, quando a gente ora para uma pessoa com amor no coração, né, Deus concede, Deus não rejeita. Esse pensamento pode ser, Nando, que aquela pessoa precisa passar por aquela aprovação, por aquela doença, né, como motivo, né, de dificuldade. Mas quando você ora, intercede com uma pessoa, Deus vai ouvir a sua oração e algo vai acontecer na vida daquela pessoa, ela vai ganhar força, ânimo, disposição, melhorar, muitas vezes até a cura. Deus vai ouvir. Então, Jesus disse o seguinte, Nando, olha que forte. Inclusive, ele repete de amarmos uns aos outros. Ele vai dizer mais ainda, ele fala assim: tudo que você pedir em nome ao meu Pai, né, você vai ser concedido, porque você está fazendo isso com amor. E é como se fosse uma lei divina, né? Você acaba de dar a deixa, né, para a gente entrar no momento de oração. E é um momento que a gente pode realmente expressar o nosso amor, exercitar o nosso amor. Quando a gente ora, claro que a gente não tem a capacidade de ir lá e de intervir, né? A nossa prece vai intervir, vai, né? Mas dar aquele apoio, né?
fraternidade. A gente está no mesmo aí, na mesma situação de dificuldade, de desafios, né, de dores, e a gente ser solidário, né? Então a prece e a oração ela apoia muito. E se ela for expressada com muito amor, então aí pode ter certeza. É por isso que as mães, quando expressam, né, o seu amor pelo filho, elas conseguem coisas que nós homens não conseguimos, outras pessoas não conseguem, porque elas estão ali trabalhando realmente o amor delas, né? Tiago, que você aí possa nos brindar aí com suas palavras e nos conduzir na prece e oração e vibrações dessa hora. Vamos lá? Então vamos lá, Nando, amigos queridos, aqueles que puderem fechar os olhos nesse momento tão especial. Senhor Jesus, o Senhor nos disse que se orarmos com amor no coração, o Pai nos atenderia. Por isso, Senhor, tantas pessoas precisando de saúde nesse momento, tantas pessoas precisando, renovar as forças do coração, harmonia em casa, no lar. Tantas pessoas precisam, Senhor, da Tua bênção. Por isso, com muito amor no coração, pedimos, abençoa, Senhor, cada lar, cada família, cada um dos ouvintes que estão aqui conosco, membros dessa família. Abençoe, Senhor, toda essa humanidade que está debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua bênção. Mentores, amigos, companheiros, em nome de Jesus eu te peço, visite a nossa casa, o nosso ambiente de trabalho, os nossos familiares, derramando a cura, a paz, a renovação, muitas vezes a conversão. Senhor Jesus, humildemente te peço, restaura as nossas forças, que a tua bênção alcance cada célula do nosso corpo. Se possível, pela tua misericórdia, rompa alguma ligação perniciosa que eventualmente algum espírito possa fazer, manipulando o comportamento dos nossos familiares, dos nossos amigos. Senhor, liberte os cativos, liberte aquele que precisa, Senhor, seguir a sua vida em paz, em tranquilidade. É por essas pessoas que nós vibramos e nós agradecemos, Senhor, por esse evangelho maravilhoso. Que assim seja. Graças, graças e graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Tiago, pelas palavras que nos conduziram aí nesse instante, e que essas vibrações, essa pausa que a gente dá aqui no Alvorada, possa reverberar aí no seu coração, na sua mente, em você, espírito, no seu lar, no seu trabalho, enfim, na sua vida aí. Antes da gente prosseguir, a gente quer dar um recadinho para falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é uma manutenção aí de tudo isso que você está vendo e ouvindo, da programação 24 horas das emissoras Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. O Clube Amigos da Boa Nova tem um site, entre lá para você conhecer, é www.amigosdaboanova.com.br. Você entra no site e já vai ter várias informações. Se você quer conversar direto com as nossas colaboradoras e colaboradores, então diz que aqui no Brasil tem o 0800 que é gratuito, ó, 0800 12 018 38. E também para quem está próximo, quer ligar no fixo, 11 2458 3214. E pelo seu smartphone, você também pode se comunicar, tem o WhatsApp, é o 11 97261 0272. Se você quer fazer uma colaboração espontânea ou durante o programa e quer fazer uma doação, ótimo. Temos o Pix, né, que é essa modalidade de transferência de recursos aí, que é o 11 97261 0272, tá bom? Então, esperamos você aí fazer parte desta família, né, Tiago? Família aí que nós fazemos parte também, né? Com certeza, pode abençoar e como você sempre me disse, me ensinou, uma doação pode ajudar a patrocinar um segundo, alguns minutos dessa programação, que você seja muito abençoado nesse propósito. É isso aí, então vamos participar. Vamos voltar aqui ao texto para finalizar. Então, ele fala aqui, ó, esta é a recomendação primordial, ou seja, amemo-nos uns aos outros. Sentindo-a, cada discípulo pode examinar nos círculos da luta diária o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos, né? Então,
essa semente está em nós, né? Nós sabemos, nós já estamos num patamar de evolução e de consciência que já sabemos sobre essa lei do amor aí, né, Tiago? Aí a gente precisa despoluir essa semente, não acredito eu, de preconceitos, né? Porque a gente pode estar repetindo que os nossos amigos passados judeus lá antigamente diziam assim: olha, eu só passo a amar aqueles que são da minha raça, só aqueles que são do meu, só aquelas pessoas que pensam como eu penso. E esse amor, eu acho que a gente tem que despoluir esse conceito de amor e dar o maior e mais amplo possível aplicação desse ensinamento. Isso, só quando colocarmos em prática, né, Tiago? Eu acho que só quando a gente vivenciar realmente esse sentimento, aí a nossa vida vai ter sentido. Lembrando, né, o Velho Testamento, aí a gente volta a viver. Lembrando o velho Moisés, né, lá em Deuteronômio, só quando a gente amar de todo o coração, de toda a nossa alma, a gente vai voltar a viver. E lembrando também dessa que eu disse, né, da videira verdadeira, Jesus ele complementa esse ensinamento de João, ele vai falar o seguinte: agora um novo mandamento vos dou. Amai uns aos outros como eu vos amei. Ele dá um parâmetro para nós. Mas é difícil a gente, poxa, eu vou amar essa pessoa como, né? Como eu vos amei. Agora a gente vai passar a exercer o amor como Cristo nos ensinou. Não é bonito isso? Foi, né, o exemplo que ele deixou bem gravado, né, para nós, um exemplo que ficou aí e vai ficar para sempre. E no texto, ainda continuando, o Emmanuel diz: mesmo que esse ou aquele irmão ainda não tenha entendido, inicia a execução do paternal conselho em ti mesmo. Começar por nós, né, Tiago? Então, a gente precisa, se a gente ainda não consegue avançar vamos dizer assim, e passar para o outro, talvez é porque a gente ainda também não aprendeu a amar-se. E a partir do momento que a gente trabalhar em nós mesmos, com certeza a gente vai conseguir expandir isso. Então a gente precisa se amar também. Ele recomenda isso. Ama a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. Então a gente precisa. E o Emmanuel está falando isso aqui. Ele está, né, trazendo para as nossas lembranças. Assim, e uma coisa que eu sinto também, esse amar a nós mesmos, sabe uma coisa, Nando? A gente se respeitar, né? Respeitar o que a gente sente, né? Às vezes a gente está sentindo um determinado sentimento, a gente não respeita aquilo, a gente viola. Vamos supor, tem um determinado sentimento por uma pessoa, Nando, sabe que aquilo não é bom, mas a gente continua com aquilo não é bom, nosso coração sinaliza que aquilo não é bom, mas a gente não nos ama a ponto de respeitar o que a gente sente. Não é uma forma de amor, Nando? Claro, né? A gente vai aprendendo no passo a passo. E depois ele traz aqui, ama sempre, né? Finalizando o texto, faze todo o bem, começa estimando os que não compreendem, ou que te não compreendem, né? Ele fala, convicto que esses mais depressa te farão melhor. Então, é não desistir, né, de determinadas irmãos nossos. A gente, às vezes, desiste muito facilmente, né? A pessoa não tem condições, ou a pessoa é ignorante, né? E aí ela é ignorante e a gente ignora ela, né, também. Então, a gente precisa ter essa compreensão maior aí que Jesus tem, né? É incrível quando a gente vê que o Emmanuel diz o seguinte, que quando a gente amar as pessoas, muita gente não ama porque a gente não concorda, né, com a pessoa, vê um comportamento transviado dela, uma conduta que a gente reprova, prejudica um pouco o nosso sentimento de amor por aquela pessoa, né, Nando? É tão bom a gente amar aquelas pessoas que estão em harmonia de pensamento, estão alinhadas com a gente, né? Tão mais fácil, flui melhor, né? Mas aí ele está pedindo o seguinte: olha, se você, ainda que você tenha não compreende, essa pessoa não te compreende, você precisa amar ela, porque você fazendo isso, ela cada vez mais ela vai se melhorar. Mais rápido ela vai atingir aquilo que você acha que é a sua compreensão. Então, assim, se você amar, vai ser melhor, porque você vai demorar, você vai mais rápido, você vai se sentir, vamos dizer assim, não ofendido com aquela pessoa, não às vezes ignorando ou não, né, desprezando, mas você amando aquela pessoa, você vai ajudar ela a se transformar mais rápido. Olha só que interessante.
Então, imagina, né, Tiago, se Jesus, né, falasse, eles não vão entender nada, eu não vou falar nada para eles, eu não vou dar exemplo, eu não vou curar, eu não vou fazer nada. Né? Deixa que o tempo cuide, né, deles, né, de nós que estávamos vivendo, espíritos ainda naquela época. E ignorantes, né? E não que a gente ainda saiba, já saiba muito, a gente ainda tem muito que aprender, mas ele não deixou de fazer a parte dele, não deixou de dar exemplo, não deixou de ensinar para a gente o que Deus quer de cada um de nós. Ele fez e sabia que aquela semente um dia iria brotar, crescer, dar frutos, né? E assim qualquer um de nós, o espírito é um chão, uma terra, uma gleba fértil que uma hora, em alguma hora vai despertar, desperta, não é verdade? E você vê como eles... É maravilhoso isso. E você vê como eles são exigentes, Nando. Ama de vez em quando, ama, né? A gente faz alguma... Não, ama sempre. E faz tudo bem. Às vezes a gente não quer fazer, né? A gente não quer fazer tudo. Ah, não, isso não, não. Essa pessoa, não, ela não merece. Se a gente conseguir, Nando, tá nesse sentimento, ama sempre, faz todo o bem que a gente pode, nossa, como seria a nossa vida, hein? Quantos momentos de tristeza a gente teria evitado, como a gente seria retroalimentado por esse sentimento santo que é o amor, né? Mas a gente não entende isso, né? A gente não confia nisso, a gente acha que a gente está sendo bobo, né? A gente acha que está sendo bobo muitas vezes se adotando essa postura. É verdade, mas a gente vai conseguindo aos poucos, né, introduzir isso aí. Se você que está aí quiser trazer para a gente algum texto de Emmanuel, André Luiz e outros Mirameses ou qualquer outro espírito que você queira que a gente comente aqui no programa, ou alguma pergunta que você quer fazer, um recadinho que você quer mandar para o Tiago, para o Nando, né, algum tema para o programa, eu vou passar 2 telefones, aí você fala com os telefonistas e elas vão dar um recadinho aqui para a Alvorada. É o 0800 979 5011. Aí você pode ligar, falar, olha, manda um recadinho lá para a Alvorada, a gente queria ouvir um tema sobre tal assunto. Ou o 11, que é São Paulo, 2457 5011. Você liga e deixa o recadinho para nós lá. Né, Tiago? A gente poder trocar, né, interagir, estar também, às vezes as pessoas querem ouvir determinado assunto, a gente se coloca aqui, não que a gente saiba demais, não, a gente vai estudar, né, Tiago? E os espíritos vão inspirar a gente fala e muitas outras pessoas estão ouvindo a gente, dando algo clareia na cabeça dela, o coração, puxa, aquele sentimento brota, e fala, olha, talvez nem foi pela nossa palavra, mas o momento, né? O entendimento brota no coração dela, ela pensou por um outro ângulo também. Então a gente é uma família, a gente fazendo evangelho, né, Nando? Todos se beneficiam. E a gente vai ficar extremamente feliz de estar em contato e perto de todo mundo. E o tema de hoje, né? Esta é a mensagem de Jesus, né? É o amor, é a maior mensagem que a gente poderia ter no universo, é essa. Então, que a gente possa produzir, como a gente cuidar lá da nossa lavoura, daquela plantinha, daquela semente, daquela árvore, a gente precisa ir cuidando para que esse amor cresça cada vez mais dentro de nós. E a partir do momento que a gente comece a se amar primeiro, né? Como ele fala, ama-se, ame-se, né? A gente precisa se amar. E isso, consequentemente, vai acontecer à nossa volta. E aí, Tiago, suas últimas aí, as suas considerações finais aí também desse tema de hoje e a sua despedida aí para o nosso povo aí da TV e do rádio, a família fiel, como você fala aí. Olha, Nando, eu acho que essa lição que tragam para os nossos amigos, né, Nando, encorajamento, amor. Se você está desistindo de uma situação, de alguém, de uma pessoa, não deixe jamais o sentimento de rancor, de ódio brotar. Eu peço em nome de Jesus mesmo, que seu coração seja cicatrizado pela sua atitude que você plantou, do amor que você colocou no seu coração. Você vai ser responsável por isso, né? Deus vai abençoar esse esforço de você ter amado uma pessoa, mesmo que ela não te compreenda. Por isso que eu peço, não desista. Se você sintonizou com a gente, talvez não seja por acaso, né, Nando? Está ouvindo essa mensagem, que o amor faça parte todos os dias da sua vida. É o que eu desejo, viu? Do fundo do coração. Um beijão.
Isso aí, mande o seu recadinho aí e a gente aguarda você no próximo programa Alvorada, aqui com a equipe do Alvorada, né? Mande recadinho para nós que a gente aguarda com muito carinho e até a próxima oportunidade aí que a gente vai ter, né? Se Deus, né, permitir, e Ele permitirá e estará com todos nós. Então, muita paz, muita luz e até o próximo programa Alvorada e aquele tchau, tchau tradicional, né, Tiago? Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.